Vou colocar iniciar aqui ou iniciar. Ok. Olha, eu tinha aqui o botão, já carreguei. Já estamos em direto. Ótimo. Muito bons dias. Já temos aqui alguns participantes, já estamos na hora. Vamos aguentar só mais alguns minutos para garantir que temos aqui o máximo da nossa audiência. Peço só aqui o favor para estes participantes que nos estão a ver e a ouvir, só se confirmem que estão a conseguir fazê-lo em boas condições. Se puderem, por favor, vão aqui às perguntas e respostas, deem-nos só aqui um ok, se de facto conseguem ver e ouvir. À partida estará tudo bem, como habitualmente. Entretanto, já temos aqui o Fernando preparado. O Fernando está onde já agora? Estou em casa, em teletrabalho. Não, mas estou em Lisboa. Não, mas em Lisboa? Lisboa. Sim. Ok. Bem. Temos sempre participações de gente de todo o país, representando norte a sul, ilhas. Vamos ver se desta vez também conseguimos. Ok, já temos as confirmações. Está tudo ok, excelente. Sem imagem. Podem confirmar só que estão a ver o slide? Confirmem, por favor, que conseguem ver o slide que diz Shaping the Future. Portanto, eu vejo aqui no telemóvel se... Convém fazer sempre estes checks. Estão a ver. Ok. Então, obrigado. Roberto, não sei se aguardamos mais uns minutos. Sim, sim. Eu aproveito sempre para fazer uma curta introdução, dar-vos conta de que já vamos no 38º webinar, desde que começámos, não é? Desde o momento em que começou toda esta situação, com o objetivo de cuidar do presente e preparar o futuro, um programa que chamamos de Tourism Now, por parte do NEST. Vários webinars que vão desde componentes como ferramentas digitais, o entendimento de questões como financiamento, layoff, entre outros, até questões mais estratégicas sobre inovação, sobre higiene e saúde, a questão de higiene sanitária e de cuidados de saúde, aplicáveis a diferentes áreas do turismo, têm sido áreas-alvo destes conteúdos, destes webinars, e neste caso em específico, através da Microsoft, que é a nossa sócia fundadora, uma série de conteúdos relacionados, sobretudo direcionados para o entendimento de cliente, a captação da sua informação, o tratamento, a utilização no dia-a-dia para tomada de decisão, para conhecimento da própria procura e para desenvolvimento de soluções e de produtos que atendam a personalização, a diferenciação de que o nosso cliente hoje em dia cada vez mais precisa. E por isso é que neste webinar vamos falar sobre Customer Insights, isto é, o entendimento de áreas, de pequenas verdades que nos permitem sobre elas construir a nossa oferta, saber mais sobre os nossos clientes do turismo, e por isso da Arquiconsult, o Fernando Godinho vai-nos dar um pouco dessa visão de como poderemos utilizar a inteligência artificial, a coleção dos dados através de softwares e soluções que já existem, mas de uma forma inteligente que nos permitam manter a nossa dinâmica, a nossa diferenciação e a qualidade, obviamente, da entrega e satisfação para com o cliente. Tudo isto com o objetivo
de mantermos o nosso turismo em Portugal como o melhor do mundo e, por isso, aprender estas técnicas, saber sobre estas soluções, isto é fundamental. De modo geral, nós temos estes webinars com uma duração de 1 hora, de 30 a 45 minutos de dissertação do nosso convidado e depois cerca de 15 minutos no final para perguntas e respostas, as quais, para vocês não perderem a vossa oportunidade e não se esquecerem, poderão sempre nesta ferramenta de perguntas e respostas deixar aqui qual a pergunta que vocês direcionam para o Fernando e depois no final teremos o cuidado de percorrer essas mesmas perguntas, tentar atender ao máximo possível, depende sempre do número de questões que são colocadas, obviamente, mas pelo menos haverá sempre um cuidado de esclarecer pelo menos aquelas que são e que representam a maioria, as dúvidas do grande grupo. Bom, e sem mais demoras, eu diria que poderemos começar então o nosso webinar. Passaria então a palavra ao Fernando Godinho. Fernando. Obrigado, Roberto. Primeiro que tudo, um muito bom dia. Agradecer já a vossa disponibilidade para estarem presentes aqui neste webinar. E então, eu vou começar já a iniciar a apresentação. Ou seja, o que nós vamos falar é um bocadinho do Customer Insight, uma plataforma que se chama Dynamics 365 Customer Insights, e de forma é que eu posso retirar informação ou ter mais informação sobre os meus clientes. A agenda vai ser constituída, vou fazer aqui só uma breve enquadramento, o porquê desta solução, depois apresentar o porquê o Customer Insights, depois vamos passar nas 4 fases, macrofase ou fases maiores que é necessário percorrer dentro desta solução e depois ter uma breve demonstração, um breve overview da mesma. Ok. Relativo ao enquadramento, ou seja, aqui basicamente reforçar alguns dados que vocês já sabem, ou seja, os clientes que têm uma experiência de venda ou o que nós chamamos de Customer Experience, seja ela de venda, seja ela de contacto, seja ela de visualizar qualquer coisa, os estudos apontam que 91% das pessoas que são reconhecidas, ou seja, quando eu tenho uma experiência que eu entro numa loja e sabem o meu nome, sabem o que é que eu comprei, gostam, voltam a comprar nas marcas. E também que 81%, este estudo feito pela Accenture, diz que 81% dos compradores voltam para as marcas que eles percepcionam como dando-lhe valor acrescentado, ou seja, que percebem o que é que eles querem, que tornam a experiência de compra uma experiência agradável. O que acontece também neste estudo é que uma grande parte dos clientes, se tiver uma má experiência, não voltam, ou seja, basicamente, segundo este estudo, 65% dos clientes tiveram uma experiência inconsistente entre os vários canais. Estamos numa fase em que estão disponíveis e as empresas estão a fazer este percurso de ter vários canais, seja a sua loja, seja um website, seja até um call center, e por isso é preciso ter algum cuidado da forma como se faz o envolvimento com o cliente, porque se eu ligo para um call center ou se eu vou a um site e por algum motivo falta alguma informação que para mim parece-me credível, como seja a última compra que eu fiz há 2 dias e não estar lá registado, é para desconfiar, os clientes não ficam contentes. Também é necessário, muitas das empresas optam por colocar muito conteúdos nos sites e dar muita informação, e segundo este ponto, 74%, isso não é relevante, ou seja, se a gente tiver muita informação, também acha que os consumidores acham que não é
estar a ter informação que para eles não é relevante, não é uma boa experiência para eles, e por isso 44% desses 64% não pretendem continuar ou aceder àquele canal digital, ou inclusive continuar com a mesma marca ou empresa. E um dado mais importante é que quase uma grande percentagem, mais de metade destes clientes, se tiverem uma má experiência, não voltam a comprar, pelo menos num prazo de 12 meses. Isto é importante, é uma perda importante para as organizações e para as empresas, e por isso é algo que é necessário ter algum cuidado e fazer qualquer coisa neste sentido. Pronto. A forma de nós mitigarmos esta lacuna ou este problema é retirar e trabalhar as informações que temos dos nossos clientes, e que são muitas. Ou seja, se olharmos para uma organização, nós temos vários tipos de informação. Temos aquela informação comportamental, temos a informação demográfica, se ele é do sexo masculino, se é do sexo feminino, qual é a taxa etária, provavelmente, e temos que começar a tratar essa informação. E também, segundo a McKinsey, apontam que as empresas que trabalham proativamente este tipo de informação conseguem ter um ganho nos seus proveitos entre 5% a 10%, e conseguem ao mesmo tempo fazer uma redução de custos. Porquê? Porque custa menos ganhar aquele cliente, custa menos reter aquele cliente, e por isso existe uma redução de custos que eles estimam entre os 15% e os 25%. Ok, qual é a visão da Microsoft em relação a isto? Ou seja, é capacitar as organizações, primeiro de forma a consolidar todos os dados dos clientes numa única plataforma, e após isso começar a retirar informações, a trabalhar essas informações, para que possam de alguma forma fazer uma entrega de uma experiência personalizada aos seus clientes. Qual é a aproximação da Microsoft? Basicamente, nós temos várias fontes de informação, estão aqui descritas algumas delas, ou seja, temos eventos, temos transações que são feitas no POS, temos um cartão, temos um programa de fidelização, onde também temos alguns dados de cliente, temos o nosso website, onde podemos de alguma forma também ter newsletters de subscrição, ou seja, são todas informações que algumas estão dentro da organização, outras são externas à organização, mas que nós temos acesso, e por isso faz todo o sentido tentarmos retirar essa informação para esta plataforma e poder-la tratá-la. Como? Ou seja, a Microsoft neste momento tem um approach que é através de conectores pré-definidos, basicamente, e já são muitos, permite ler automaticamente este tipo de informação, retirar esta informação destas plataformas, trazê-la para o Customer Insight para poder tratar. Mas este é o primeiro passo. Ou seja, este é basicamente tentarmos reunir numa única plataforma todos os dados que estão dispersos nas várias fontes de informação ou fontes de dados. Depois existe aqui algum processo que tem a ver com o processo de unificação ou de consolidação dos dados. Ou seja, basicamente eu tenho que passar por uma primeira fase que é a ingestão, ou seja, retirar e trazer só os dados, provavelmente não quero os trazer todos, os dados que são relevantes para mim, trazê-los destas várias fontes de informação. Provavelmente vou ter fontes de informação com os mesmos dados, ou seja, tenho a minha transação no ponto de venda em que eu tenho os dados do cliente, o nome do cliente e a morada do cliente, mas se eu por acaso também fiz um evento, posso também ter esses dados do meu cliente, e nem sempre esses dados coincidem, e por isso fica aqui, este é um grande desafio das organizações também, de que forma é que eu garanto que os meus dados têm a qualidade necessária para retirar a informação ou trabalhar a informação que esses mesmos dados depois me vão facultar.
E por isso há aqui uma segunda fase que tem a ver com o map and match, ou seja, eu vou ter várias fontes de informação e vou tentar consolidar, fazer aqui um mapeamento em que o contacto de uma fonte A é igual ao mesmo contacto de uma fonte B ou C e garantir que estou a trabalhar num perfil unificado do meu cliente. Após isso, existem aqui algumas maneiras de enriquecer essa informação. Eu vou mostrar na demo algumas formas, utilizando o Microsoft Graph, que é uma tecnologia basicamente onde eu tenho alguns dados de acesso ou de comportamento, principalmente para os Estados Unidos, mas vou fazer a mesma essa demonstração e perceber que, por exemplo, consigo perceber que determinadas pessoas de uma determinada indústria ou de uma determinada faixa etária gostam mais de uma determinada marca ou gostam mais de outra determinada marca e ter aqui um score de afinidade para poder também de alguma forma enriquecer os meus perfis. Depois de ter este meu perfil, eu vou ter que fazer aqui a fusão e acrescentar valor acrescentado àquele perfil que eu criei e posso dar, se eu tenho também atividades no meu call center, também se calhar faz sentido ter essas mesmas atividades disponíveis no meu perfil e, mais importante do que isso, se calhar até faz sentido eu ter uma segmentação e, ao posto de ter uma segmentação, podê-las utilizar no mail marketing. Ok? Basicamente aqui temos toda a parte, depois de reunida, de fecharmos esta fase que nós chamamos de unificação ou consolidação, iremos passar para uma terceira fase que tem a ver com a capacidade de descobrir ou retirar informações que possam ser relevantes para melhorar a experiência do meu consumidor ou para melhorar até inclusive o meu processo interno de experiência do consumidor. Para isso temos várias ferramentas de análise, podemos utilizar o AI, podemos utilizar também a inteligência artificial e machine learning. Eu aqui vou utilizar e vou simular no modelo, calcular o churn rate para um determinado hotel, e depois vou já explicar isso na demonstração, e perceber que há ali determinadas pessoas ou contactos ou perfis que eu vou ter que ter algum cuidado, porque são pessoas em que eu vou ter que fazer uma ação qualquer para que eles possam voltar a estar no meu hotel ou no meu alojamento. E pronto, basicamente eu já falei aqui, antecipei-me, e depois temos toda a parte da ação, ou seja, basicamente resumindo, temos uma primeira fase em que eu tenho que descobrir e perceber em que fontes de informação é que eu vou ter que me basear. Vou ter uma segunda fase onde eu vou ter que consolidar todos estes dados e criar um perfil único de cliente. Após este perfil estar consolidado, e atenção, chamo aqui a atenção, este não é um trabalho que termine naquele ponto, é um processo contínuo. À medida que eu vou tendo mais canais, à medida que vou tendo acesso a mais informação ou outro tipo de informação, posso estar a alimentar e até posso redefinir o meu perfil com dados que eu até achava que não eram interessantes e passam a ser interessantes. Após isso, vou fazer descobrindo informações, por exemplo, segmentar os meus clientes por grupo, ter alguns KPIs, por exemplo, perceber qual é a média que os consumidores fazem numa plataforma online ou fazem na compra direta. E depois, após isso, eu posso ter ações. E ações podem ser, por exemplo, uma coisa tão simples como mandar um e-mail ou, basicamente, se eu tiver um site, poder de alguma forma personalizá-lo com algumas recomendações daquilo que me parece que foram um perfil que os outros clientes dentro daquele segmento optaram por ter. Ok? Pronto, basicamente o que nós queremos dar é controlar aqui toda a cadeia de valor, ou seja, desde a parte da geração de leads, onde faz todo o sentido eu utilizar a minha plataforma para de alguma forma apostar naqueles prospects em que eu realmente acho que a probabilidade ou o score é elevado de se concretizar uma venda, mas basicamente nós podemos utilizar estas informações que vamos retirando da plataforma e que vamos
trabalhando na plataforma em basicamente todo o meu processo de Customer Experience, seja ele a nível de marketing, seja ele a nível de vendas ou seja ele a nível de serviço. Vou fazer aqui uma pausa, não sei se existem questões neste momento. Muito bem. Só para fazer aqui um enquadramento, antes de voltarmos, antes de passarmos à demo, basicamente, as fontes de informação basicamente são divididas em 4 grandes grupos. As demográficas, não é? Onde é que eu vivo, por exemplo, é uma situação demográfica. Informação comportamental, basicamente neste momento, se eu utilizar determinadas ferramentas, Facebook, eu consigo perceber um bocadinho ali a parte comportamental e retirar essa mesma informação. Transacional, basicamente estas são informações que até são corporativas e que são ou por um determinado ponto de venda ou por uma compra online, eu consigo ter essa informação. E depois existem aqui algo que é proprietário. O e-mail é o e-mail de um determinado, o meu e-mail é um dado proprietário meu e por isso eu também o disponibilizo e por isso, como o disponibilizo, pode ser alvo de tratamento por parte das organizações. Como falei, basicamente aqui um look and feel, eu tenho aqui as várias fontes de informação, eu já vou passar e basicamente a Microsoft disponibiliza uma infinidade de conectores. Basicamente aqui também é importante focar o seguinte, a Microsoft mostrou uma grande preocupação em que esta ferramenta não fosse utilizada e fosse acessível por pessoas que não têm conhecimentos em tecnologias de informação. Não precisamos de ser programadores para utilizar esta ferramenta e para fazer o consumo ou a ingestão destes dados. É muito simples, eu vou explicar, é mesmo muito simples fazer e utilizar esta ferramenta. E por isso, esta ferramenta está direcionada para pessoas que a sua função será data analyst, mas, por exemplo, podem ser também pessoas do marketing ou pessoas de um centro de serviço em que têm que ter esta capacidade de, sem grande código e sem perder muito tempo, poder retirar estes dados, estas fontes de informação e manipulá-las. Como lhe disse, nós temos a parte da unificação da data, ou seja, depois da data recolhida, eu vou ter a capacidade de identificar e mapear os meus clientes com uma determinada ordem, com determinados critérios, nós já vamos ver. Depois vamos enriquecer e depois sim vamos fazer o merge e juntar isto tudo, fazer a fusão desta informação toda num que nós chamamos um profile, um perfil de cliente, para que eu possa ter uma visão 360 graus do meu cliente. Adicionalmente, aqui temos capacidade, depois desta informação, de ter disponíveis determinados indicadores que me vão ajudar ou podem me ajudar na tomada de decisão, em que basicamente eu tenho aqui a capacidade de alguém que está aqui poder, por exemplo, o Customer Profile, e se eu ligar para um call center, ter a capacidade de perceber quantas vendas é que este cliente fez, quantas promoções é que utilizou ou não utilizou e rapidamente dar uma experiência agradável ao cliente, ou seja, basicamente ter isto tudo num único perfil consolidado. Ao ter esta capacidade de retirar estas informações, tenho a capacidade de também, neste caso particular deste slide, fazer a integração com Marketing Automation, ou seja, eu tive uma segmentação, são os clientes que têm determinadas características ou estão dentro dos critérios de um determinado segmento e então se calhar faz sentido eu enviar-lhe uma newsletter ou enviar-lhe um SMS, o que for, e de alguma forma tentar trazê-los, fazer o upselling, fazer o cross-selling de determinados produtos ou determinados serviços. Muito bem, vamos então, vou fazer aqui só passar para o Customer Insights, ok? Eu penso
que vocês agora estão a ver o meu ecrã. Ia só pedir para ver se estavam a ver agora o meu browser. Eu consigo. Muito bem. E basicamente então vamos começar do início. Ou seja, neste momento temos aqui um menu onde eu já entrei no Customer Insights. Okay? Basicamente aqui tenho a funcionalidade, ou seja, aqui na aplicação tenho um tabulador, uma seção onde vou poder aqui configurar as minhas fontes de informação e basicamente vou ter aqui uma fonte de informação que são dados que veio da minha plataforma de e-commerce. Okay? Esta informação, esta fonte de informação vai-me, de alguma forma, facultar dois grandes grupos de dados que têm a ver os dados cadastrais ou de cadastro dos meus clientes que estão no e-commerce e depois também me vai dar outro grupo de informação, outra entidade, outro grupo de informação que tem a ver as vendas que foram feitas no determinado site. E depois, basicamente aqui, se eu quiser perceber aqui, por exemplo, o full name, eu posso automaticamente, se por algum motivo, porque esta fonte de informação não foi tratada na origem, eu estou a retirá-la em bruto da forma que ela vem, eu posso fazer aqui algumas ações e dizer assim, se eu quiser, por exemplo, que estes dados que estejam todos nesta coluna não fossem texto, fosse true ou false, ou binário, ou data, eu poderia automaticamente aqui e alterar esta informação. Não o vou fazer neste momento, porque iria demorar aqui alguns minutos que nós não temos para fazer esta ingestão, mas é possível. Aqui, mais uma vez, tenho, fazendo aqui um resumo, tenho aqui as várias fontes de informação. Uma fonte de informação pode trazer mais que um grupo de dados. E agora vou aqui a esta fonte de informação, que é as minhas vendas no ponto de venda. E se vocês repararem, ele vai-me trazer aqui as minhas vendas que eu fiz no ponto de venda. Okay? Poderá não trazer a parte cadastral, não é necessário. Desde que eu tenha aqui, porque consigo identificar pelo loyalty, pelo número de canção de fidelização, e se eu conseguir fazer isso, consigo identificar o meu cliente e é isso que me importa. Voltando um bocadinho aqui atrás, tenho aqui o loyalty e basicamente, era aqui que eu queria entrar, primeiramente. E aqui, por exemplo, tenho aqui mais uma vez dados de cadastro de clientes. E aqui vou ter que fazer o segundo passo, depois de fazer o consumo e a ingestão dessa informação, vou poder aqui definir então determinadas regras para que eu consiga fazer o mapa de match destes meus clientes, destas linhas. Só para mostrar, eu não vou fazer, mas basicamente se eu quisesse importar aqui um determinado cliente, basicamente eu vou aqui simular a forma mais fácil, que era importar de um ficheiro que me foi facultado em CSV, ou seja, a forma mais usual, provavelmente, de partilhar estas informações. E, basicamente, agora, a própria plataforma fornece-me aqui N conectores que eu posso utilizar. Ok? Deste file, database, utilizando a Azure, por exemplo, utilizando aqui alguns serviços online, por exemplo, quem não utiliza, inclusive, ferramentas Microsoft pode ir a retirar, e se utilizar um sistema de CRM da Salesforce, pode retirar estes dados diretamente da ferramenta Salesforce. E posso ter aqui outros dados. Como veem,
Isto, a Microsoft está sempre a atualizar, de tempos a tempos saem novos conectores. Eu vou procurar aqui CSV, é esta que eu quero importar, e basicamente eu só teria que colocar ali o caminho e ele automaticamente está-me a ir buscar os meus contactos. Eu agora poderia, de alguma forma, dizer, por exemplo, aqui esta é data, eu vou fazer o transformador data, ou seja, eu recebi estes dados de forma não tratada, da fonte de informação, seja ela qual for, e basicamente eu agora posso chegar aqui, e se vocês repararem, na coluna 1 está feito é o nome da coluna, ou seja, esta linha número 1 indica-me o meu header, e por isso eu vou dizer que quero utilizar a primeira linha como header, e basicamente ele está a dizer. E agora, se eu for aqui à data de nascimento, ele está em texto, mas digo, não, eu não quero, o texto, a data de nascimento não me serve para nada, e eu basicamente quero utilizar isto, por exemplo, como data time. E basicamente passo a ter aqui a minha data de nascimento. E posso fazer isto para várias situações, ou seja, tenho aqui alguma capacidade de poder transformar a minha data, não percebendo qualquer coisa de Business Intelligence, ou seja, tenho data, tenho determinadas ferramentas e automaticamente eu posso fazer essa transformação dos dados que me são enviados ou que me são fornecidos de forma standard, crua, da minha fonte de dados. Pronto. Agora não vou concluir o processo, porque iria demorar aqui pelo menos uns 10 minutos a fazer o consumo destes dados, e vou passar à próxima fase. Não sei se existe alguma questão neste momento. Muito bem. Vou avançar. Ok. Agora vamos passar à segunda fase, a parte de consolidar todos estes dados. Basicamente eu tenho aqui, vocês estão a ver aqui, eu tenho 4 fontes de informação, em que estas 4 fontes de informação têm dados dos meus clientes. Uns têm a cidade, outros têm o país, outros não têm nada disto, só têm o número de contacto e a data de nascimento e o meu e-mail. Tenho também um sistema de CRM onde eu tenho estes dados, e tenho ainda, porque tenho uma cadeia de hotéis, tenho também os registros, que é os registros dos meus contactos e esta cadeia de hotéis. E então, basicamente, coloca-se aqui um problema. Como é que eu vou fazer, ou seja, como é que eu vou garantir que o contacto A, que está em qualquer uma destas 4 fontes, a aplicação me considere como sendo um contacto único, para que eu não esteja a trabalhar com dados errados ou dados que não fazem sentido trabalhar. Porque se eu tiver aqui 1000 contactos na fonte 1, 1000 contactos na fonte 2, eu teria aqui um máximo de 4000 contactos, mas provavelmente não tenho, porque alguns deles são repetidos, e por isso, se calhar como contactos devem ser considerados os únicos, posso ter 2000 ou 3000, o valor que for. Basicamente o que eu estou agora aqui a fazer é vou fazer um match, ou seja, o que eu vou fazer agora, vou definir aqui as minhas regras, e aqui basicamente é preciso ter aqui o primeiro, ou seja, eu vou ter que considerar aqui qual é a fonte de informação em qual eu confio mais, e é baseada nessa primeira fonte que todas as outras vão ter determinadas referências e regras para saber se vou conseguir fazer este map e considerar se já existe, ou seja, se esse meu contacto já está refletido na fonte primária ou não, se é um contacto novo e eu devo considerá-lo como novo. E se vocês repararem, eu tenho aqui 5002 clientes, neste caso eu tenho 5002 clientes, e basicamente eu agora vou dizer qual é a regra que vou utilizar. Eu posso ter várias regras, e basicamente eu tenho aqui a capacidade de indicar quais as condições. Eu esta regra coloquei como full name e-mail, é uma regra que tem 2 condições, e basicamente o que eu vou dizer é, ok, eu tenho o e-commerce contacts,
e tenho o meu Loyalty Customers. E então eu quero que a primeira regra que ele vai fazer é procurar por o nome completo. Existem 2 campos que estão refletidos nestas 2 fontes e por isso eu quero que ele primariamente me vai ver nestes 2 campos do full name do Customer E-Commerce Contacts e no full name Loyalty Customers, perceber se encontra algum. E depois de fazer esta regra, eu inclusive posso dizer qual é a sensibilidade com que ele vai fazer este mapeamento. E vamos imaginar que eu tenho ele vai-me procurar o nome totalmente igual, ou seja, tem que estar o número de caracteres, a forma como estão escritos da mesma forma, pela mesma ordem. Ele vai procurar exatamente a mesma descrição num e no outro campo. Ele aqui, com uma precisão de águia, ele já não vai fazer isto. Se eu tiver, por exemplo, Fernando P. Godinho e se eu tiver Fernando Pitarra Godinho, ele vai-me considerar, se calhar é um contacto único e vai-me considerar que é o mesmo contacto e então não me vai duplicar esses mesmos contactos. Tenho a capacidade de fazer aqui um preview e basicamente aqui está um exemplo de que ele vai me encontrar e basicamente ele diz que daqueles 5.000 ele conseguiu fazer um match de 4.647 e que ainda faltam por fazer um match, ou seja, que não estão refletidos na primeira, como referência da primeira fonte, 355 contactos. Se eu quiser também saber quais são os contactos que não foram mapeados, ele aqui está, ou seja, ele basicamente tem estes dados, esta descrição no full name, no e-commerce contacts full name, e aqui do outro lado não encontra nenhuma correspondência. Se eu quiser ver aqui, ele tem a correspondência aqui, tal e qual como ela está. Ok? No entanto, eu sei que, a nível de contactos, se calhar utilizar só uma condição não é suficiente. E então, mais uma vez, eu vou adicionar outra condição, e que é, ele vai primeira condição, ele vai ao nome completo, depois de tentar fazer um match, ele vai aplicar a segunda condição, que é utilizar o mesmo e-mail. Ou seja, o nome até não pode estar correto, mas se o e-mail for igual, então se calhar a probabilidade de ser o mesmo contacto, o mesmo cliente, é elevada. E por isso, eu posso utilizar aqui, mais uma vez, aplicar as regras, quais são os campos que têm que corresponder a cada uma das fontes de informação e utilizar aqui a precisão que quero. Eu posso, inclusive, para casos especiais, não é no âmbito desta demonstração, posso, inclusive, ter aqui um nível de precisão que eu posso ser customizado. E por isso, com regras próprias do meu negócio, porque eu sei que se sou uma empresa de optometria ou se calhar se alugo bicicletas, se calhar o e-mail que lá está é o e-mail do pai e quem utiliza aquilo é o filho e por isso se calhar tenho que ter aqui outro critério qualquer para perceber se eu consigo fazer esta distinção. Mais uma vez eu tenho aqui a capacidade e aqui a mesma coisa. Vou utilizar aqui outra vez os contactos e basicamente aqui tenho nos contactos CRM, temos sempre aqui a capacidade de ter percentualmente a indicação de quais foram o número de clientes ou de linhas, que nós chamamos registros, que foram considerados em que eu consegui mapear e fazer o match. E se eu agora utilizar esta fonte de informação, vou perceber que, devido à regra, porque eu só estou a utilizar o email match, a minha taxa de precisão, ou que eu consegui fazer o match, não é de precisão, é aquilo, a percentagem que eu consegui fazer o match é bem inferior à que estava lá em cima. E, adicionalmente, se eu quiser ver, até porque este foi um novo negócio e porque não tinha nada a ver com o negócio que eu tinha, a regra que eu tenho aqui dos meus clientes do hotel, eu só consegui fazer um mapeamento, ou só consegui encontrar 7,5% de registros que me vieram do hotel que consegui corresponder na minha base de dados e por isso não os vou duplicar, mas vou ter aqui, vai-se juntar aqui aos clientes que são únicos. Mais uma vez eu tenho aqui capacidade de perceber
ele dá-me sempre aqui alguns dados, por exemplo, aqui este Daniel, como viram, ele está a procurar por nome, aqui é importante, eu já vou lá passar, porque apesar de não estar totalmente escrito de forma totalmente semelhante, porquê? Porque eu aqui baixei o meu grau de precisão. Eu aqui só estou a utilizar um grau de precisão médio. Se eu aumentar, provavelmente aquele registro já não vai ser considerado como estando na minha base de dados. Isto é só para dar um exemplo, deixei assim, provavelmente não vou utilizar um valor de precisão tão baixo, mas era para vocês perceberem que em determinadas condições eu posso fazer isto. E mais importante do que isso, é que eu não estou a utilizar código nenhum, não estou a precisar de nenhum técnico avançado para eu poder fazer também os meus testes. E se eu criar agora aqui em AI ou exato, se eu fizer isto e fizer done, ele vai-me aqui e agora eu faria save e agora teria aqui teria a correr aqui para fazer, e estes dados provavelmente iriam passar para 0. Ok? Questões sobre até agora? Sei se há alguma questão, pelo menos aqui nas questões e respostas não estou a ver nenhuma questão, por isso não deve haver questões. Muito bem, vou avançando. Depois de ter fazendo aqui as regras para mapear as minhas várias fontes de informação e ter aqui clientes únicos, eu vou fazer aqui o merge. Ou seja, isto porquê? Porque há determinadas fontes de informação em que eu tenho os contactos dos meus clientes, há outra fonte de informação que me dá o número de vendas no ponto de venda, há outro tipo de informação que me dá os comentários que ele fez no website, e basicamente eu agora estou aqui a definir aquilo que serão os meus campos de perfil único do cliente. Ou seja, vou juntar isto tudo e vou criar um registro, que é um registro unificado, é um profile do meu cliente único, e então o que é que vai aparecer nesse profile? E basicamente eu vou selecionar aqui alguns dados. Como vocês estão aqui a ver, alguns dados vêm do e-commerce contact, porque faz sentido, porque era aquela fonte que eu considerei, a fonte primária que eu considerei com melhor qualidade, mas depois tenho aqui um contact ID que tem a ver com o meu programa de fidelização, que vem do meu programa de fidelização, e por isso eu também quero ter esta informação lá. E depois tenho aqui, com as regras, ou seja, o primeiro nome e o segundo nome, vai haver aqui uma conjugação, porque foi isso que eu fiz, de o primeiro nome que será a conjugação destas duas fontes de informação, ou destas duas fontes de informação. Vamos imaginar que havia aqui uma fonte de informação, por exemplo, no e-commerce contact não estava o género, mas se ele estiver lá, ele então vai considerar e vai colocar lá essa mesma fonte de informação. Notem sempre, por favor, que ele, neste caso, do género, se ele encontrar o género logo nesta fonte de informação de e-commerce, ele já não vai precisar de ir a esta segunda, já encontrou e parou. No entanto, se não encontrar, ele então vai enriquecer este mesmo perfil e vai colocar o género que encontrou na segunda fonte de informação que eu dei como alternativa. Okay? Pronto. Depois eu tenho aqui mais alguns dados que não estou a utilizar, mas que eu poderia, por exemplo, acrescentar aqui no meu perfil, se eu quiser. São dados que estão disponíveis e que eu posso acrescentar ao meu perfil de clientes, se eu quiser. E tenho aqui alguns dados que até, inclusive, vêm da minha fonte, de outras fontes de informação. Muito bem. Neste caso, eu faria o merge e estava feito. Ou seja, eu não vou correr aqui, porque vai demorar algum tempo, mas depois de fazer estes passos todos, de consolidar da minha informação, eu posso chegar e posso enriquecer aqui a informação com alguns dados que são disponibilizados pela Microsoft. Notem só aqui que esta é uma funcionalidade que está em preview, ainda não está disponível para o público em geral e que, para já, devido às regras que nós temos na União Europeia, não está disponíveis para a região europeia, neste caso os países que estão dentro da União Europeia.
Mas basicamente o que eu vou fazer é, vou dizer qual é a minha indústria e basicamente baseado nestes critérios que eu escolhi ou que posso eu próprio escolher e baseado em 2 critérios que têm a ver com o género e a data de nascimento, e ele basicamente vai-me colocar aqui alguma informação e qual é que seria as marcas potenciais que aqueles clientes, ou seja, basicamente o que ele vai dizer assim, estou aqui a ver o Starbucks, que está aqui, e por isso no meu perfil depois vai aparecer se este cliente está dentro daquele perfil que o Microsoft Graph considera que ele vai ser, que é um perfil que gosta de ter Starbucks ou que não gosta de ter Starbucks. Mas basicamente aqui vocês têm a capacidade de escolher a indústria e ter aqui alguma referência e ter aqui um mapeamento de alguns campos para ter isso. Depois desta informação toda, eu tenho aqui, não vou para já focar estas atividades, mas já lá irei passar. E basicamente agora, depois de correr todo este processo, eu basicamente fico com um perfil único de clientes. E é isto o aspecto que terá o meu perfil único de clientes, ou seja, é um card, ou seja, um registro, onde vai ter a conjugação de informações que estavam espalhadas em diversas fontes de informação. E se utilizar aqui aquilo que eu vou utilizar de referência, eu vou utilizar aqui Abimotes e basicamente tenho aqui a Abimotes e basicamente tenho aqui todos os dados que são relevantes para mim. Qual é o cartão de fidelização, se ela tem um cartão ou já está identificada como tendo ido a um hotel, qual é a morada dela, qual é o e-mail, o código postal. Tenho aqui também, e percebo que ela já fez 5 compras em pontos de venda e 4 compras no e-commerce. Estas são as marcas potenciais, ou seja, ela gosta muito de Starbucks, por isso, se calhar gosta de café. E depois de ter esta informação toda, eu tenho aqui, que eu deixei para o fim aqui e não falei, tenho aqui alguns indicadores, ou seja, eu consigo trazer para este mesmo perfil alguns indicadores que eu criei, eu já vou explicar como é que os criei, e já sei que a média de vendas que este consumidor ou este cliente me faz a nível web é 61,5 unidades monetárias de qualquer coisa, e aqui a média que ele me compra em loja, ou seja, ele compra, normalmente quando vai ao site, tem um valor mais, compra um valor mais elevado, ou faz compras mais elevadas, de valor mais elevado. Tem aqui a capacidade de perceber quanto é que ele já, porque está no programa de fidelização, num programa de fidelização, quanto é o total de pontos que já angariou ou que tem no clube, e aqui, inclusive, tem aquilo que ele já despendeu comigo, seja ele em pontos de venda, seja ele nos hotéis, se tivesse hotéis, seja ele nas compras que fez na parte de e-commerce. Ok? Muito bem. Neste caso, fazendo uma pausa, alguma questão que queiram colocar? Muito bem. Ok. Depois de ter este perfil, de ter a consolidação dos perfis, como lhe disse, eu teria aqui a capacidade, mais uma vez, de ter medidas, ou KPIs. E basicamente aqui, posso ter aqui alguns KPIs. E basicamente tenho KPIs que são do tipo KPIs do meu negócio e que não estão dependentes, inclusive, de cliente. Sempre que eles têm no cliente, eu tenho como atributo cliente, mas isto para quê? Já agora, porque se eu tiver aqui alguns KPIs, quando eu entro, eu consigo logo perceber aqui qual é a minha média de vendas, independentemente de eu depois fazer o drill down ou saber o detalhe de cliente por cliente, eu basicamente aqui tenho a capacidade de saber que, em média, os meus clientes gastam 139.723 unidades monetárias de qualquer coisa, sempre que fazem compras online, que por acaso é mais elevado aquelas compras que eles fazem em loja.
Okay? E é aqui que eu vou definir isto. Se eu meter isto como este KPI, ele vai-me aparecer neste quadro resumo a nível de organização. Se eu colocar só como sendo algo que faz sentido, é um KPI só específico de cliente, ele não me vai levar isso